parceria, nossa primeira parceria, que a gente está comentando agora no privado. Espero que venham outras. Né? É um retorno da minha parte ao mundo do terror. Para quem conhece um pouquinho da minha cadeira, conhece minha caveira, eu lhe direto para Deus. Para quem conhece minha carreira, sabe que eu escrevi alguns romances do gênero terror. Cheguei a escrever até cinema também. É uma coisa que eu gosto muito. Depois que eu fiz a minha estreia nos quadrinhos com a Arena, que tinha uma proposta semi-autobiográfica, embora seja também uma ficção, eu busquei tentar retornar ao terror, né, fazendo uma coisa um pouquinho diferenciada. E aí, na busca de um parceiro aí, encontrei essa maravilha de ser humano e de artista aqui do meu lado. E fala um pouquinho também. O nosso encontro foi propiciado pelo Daniel nos eventos de quadrinhos da vida. O Daniel sempre passa na mesa lá e tal. Eu estava com na época, o meu último quadrinho do Casa Grande, que era uma história do terror. Se tratava de irmãos racistas que estão presos numa casa grande, colonial, os fantasmas eram para dar trabalho para eles. E eu mostrei para o Daniel. Aí o Daniel leu, gostou. E demorou um tempinho, aí ele entrou em contato comigo falando com a possibilidade de eu ler. Aí na hora daquela tremida nas bases, eu falei, será? Você fica procurando a câmera, né? Pegadinha, estava procurando agora. Mas aí eu até fiquei quieto um pouco, porque como eu trabalho como professor também, a minha preocupação é que seria pauleira, e eu falei, eu acho que não dá conta dos prazos. Mas aí o Daniel falou, não, conversa com ele. Aí a gente, no processo, a gente nem se encontrou pessoalmente. A gente fez reuniões de chamadas, conversamos, ele explicou a história, eu gostei, ele mandou o roteiro, aí eu li, adorei, daí eu falei, bora. Aí ele falou, e aí, você acha que cabe? Demorou. Aí não foi o processo de começar a desenhar, aí quando eu vivo postando, né, eu sempre tenho o hábito de, antes de começar a fazer uma história para quadrinhos, faço bastante ilustrações nas pin-ups, né? Ilustrações soltas, para me familiarizando com as personagens. E aí, quando eu achei que estava pronto, aí eu comecei a fazer os esboços e mandar para ler. Aí eu optei por ser digital, uma questão dinâmica mesmo, de ganhar uma velocidade a mais e poder de edição maior, quando você compara com o analógico. Mas tive muita vontade de fazer analógico, mas não tinha que será que eu vou conseguir? Falei, vamos na zona de segurança. Aí foi que. Mas a gente tinha um prazo também. Tinha um prazo tranquilo, eles deram um prazo bem suave. O prazo foi suave e você entregou muito antes da hora ainda. Foi ótimo. Me deu uma tranquilidade, né? Saber que. Porque eu lembro que era no final desse ano, né? Sim, o prazo está sendo lançado. Como você está falando? Aí, de repente, eu vi um ano, de uma forma bem workaholic, só fazendo quadrinhos. E vi que dava. Eu falei, olha, eu acho que vai até rolando. Já comecei a mandar uma leva de páginas finalizadas para ler. E aí que ele falou, ele fez uma reunião com o pessoal e falou, olha, a gente pode adiantar o lançamento. E aí, então, gente, por isso estamos aqui antecipadamente, né, que era para ser ali em novembro. A gente ganhou uns meses de vantagem com essa velocidade. Como eu falei, ele estava conversando comigo sobre você, mas ele estava falando, olha, eu tive experiência já trabalhando com ilustração aqui em São Paulo, no editorial, é muito selvagem. Não sei se alguém está trabalhando nesse meio, sabe que é refação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E você refaz para voltar ao que era. Mexe, é para falar, volta ao que era antes. E com eles foi muito tranquilo. Eu não me lembro, eu estava tentando puxar no final esse sistema uma página, você posso não, acho que é legal redesenhar essa. Eu mesmo fui criando um filtro, assim, tipo, essa, eu acho que isso não é legal, isso é legal, isso não é legal. Foi muito tranquilo, bem tranquilo, assim, a experiência. A gente teve muito bate-papo antes, né? Então, a história estava bem interiorizada para você. E teve muito estudo de personagem, muita coisa que foi acontecendo ao longo do caminho, antes de mergulhar na massa mesmo. Então, acho que estava bem consolidado mesmo. Quando a gente começou a trabalhar. Alguém aqui chegou a ler? O Daniel não. Eu estou terminando. Não vou até o final.
E como foi a experiência de vocês lendo? O seu roteiro muda completamente quando vai para a parte 2, eu vou ver o final, né? Você escrever no começo, é uma lei, parece que está um pouquinho preso, devagarinho, quando o terror começa, você é outro roteirista. Isso é algo proposital. Né? As duas partes elas são simétricas mesmo, né? E a primeira parte é aquela introdução do personagem, todo o que ocorre na vida dela. A parte 1 é só um preparativo do que vai acontecer a parte 2. O Robson percebeu isso e ele teve uma sacada muito bacana, até na forma como ele concebeu os 2 capítulos. Né? Eu entendo, você até vendo olhando, você fica até dividido, né, preto e branco, né? Eu fui lendo o roteiro e vi que as coisas iam começar a ficar esquisitas. Aí veio essa cara, poxa, de repente poderia ter a borda preta, né, para ganhar um peso, assim, eu poder trabalhar mais com claro e escuro também. Inclusive até no reflexo, né? Em um momento eu faço ali mais esmaecido, mas depois eu tento dar uma característica mais como se ele fosse real. Então a tonalidade dele também é preta, para deixar essa ambiguidade. Né? Porque foi essa a questão que ficou comigo quando eu defini o roteiro. Eu falei, o que será que aconteceu com essa mulher realmente? Ela pirou no cabeção, tudo isso aconteceu. Eu fiquei sempre. E eu lembro que eu desenhei partes e falei assim, eu nem comentei isso com a gente. Mas eu acho que talvez ela já tenha batido as botas aqui. Eu estava pensando, será que aconteceu com ela nesse momento aqui? Mas depois eu te mostro o quadro que eu penso assim, que eu penso, cara, eu acho que é tudo bem antes. Mas talvez tudo seja uma viagem dela. Mas vocês têm que ler e chegar nas conclusões de vocês. Uma experiência bem gostosa. A ambiguidade foi uma coisa que eu quis trabalhar o roteiro desde o início. Eu queria que o leitor, a leitora, tivesse um sentimento ambíguo pelo personagem desde o início. Então, não é só o final que é ambíguo, né? A história inteira vai ser ambígua. Todos os comportamentos dela são ambíguos ao longo da trajetória dela. E para funcionar, você que está lendo a história, você também tinha que ter essa sensação, né? Esse sentimento. Eu gosto ou não gosto dessa personagem? Ela é detestável ou, na verdade... Mas no começo eu não gostei dela, né? Ela é concebida para isso, né? O que é bem interessante, porque eu estava comentando com o Daniel esses dias, eu assisti tem uma série de documentários na Netflix, chama-se A Ótica do Cinema. Documentários bem curtinhos, entre 15 e 20 minutos, 6 episódios só. Cada um deles centrado num tema. E um dos documentários fala sobre personagens e você não necessariamente vai simpatizar ou gostar de um personagem, esse personagem ser bom, ele ser cativante, ele ser incrível, enfim. Né? Então, eles citam vários aspectos. No papo, o Daniel lembrou muito bem do Wallace, do Laranja Mecânica, que é um dos personagens mais horrorosos da história, mas ao mesmo tempo mais magnéticos. Né? Então, eu citei esse documentário porque foi o que eu vi agora, né? Faz 2 semanas. É muito bom, viu, gente? Vocês matam a série inteira em 1h30, 1h20. É rapidinho de ver. Muito legal mesmo. Mas tudo que eu pensava a respeito da Laura Conde, poxa, as posturas delas, a forma como ela trata as outras pessoas e tal, ela é muito entojada. Em um determinado momento, um outro indivíduo é super bacana. Né? Por que ela age assim aqui, por que ela age assada ali? As amigas tentando ajudar e ela está no trabalho. Sim. Ela quer ouvir, mas daí não quer ouvir ao mesmo tempo. E no background, você também fica pensando que isso foi acontecendo com ela, né? Tem os problemas com o pai, que vai ser revelado ao longo da história, que você só vai perceber você vai construindo na tua cabeça, na verdade. Quais foram esses problemas, o que motivou ela a agir assim. Então, eu vou fazer isso, né? Você vai dar uma espelhada. Então teve tudo isso. E tudo isso para eu falar da questão da ambiguidade, né? Que eu queria que toda a leitura fosse ambígua. Né? E, de
certo modo, até uma questão de dualidade envolvida também, né, que nos levou à arte. Quando eu estava procurando um artista, eu conversei direto com o Leonardinho, eu falei, cara, eu preciso de um cara que seja muito bom desenhando o cotidiano, que nem você falou, a primeira metade é só bate-papo, né? Ela tomando porrada de todo lado, e dando porrada, e querendo dar a volta por cima, enfim e tal. E é cotidiano, ela andando na rua, ela no estúdio, ela no apartamento dela, tal, não sei o que lá. É algo comum, é um senso comum. Sim. E aí, alguém que se dá conta disso, uma narrativa interessante para o leitor. E a segunda metade em diante, principalmente o final, tem que ser gore, né? Um negócio de explosão de gore. Então, alguém que não se furtasse a mostrar o horror, de fato. Aí, que o Robson falou, cai o Daniel falou, cai o Robson no meu colo. Eu tô bem. Eu achei interessante que eles me deixaram bem livre para produzir. Tanto é que chegou um dado momento que eu falei para o Alessio que a gente fez aqui 3 chamadas. Sim. E o resto era e-mail e zap. E eu falei para ele assim, ó, eu acho que vai, porque inicialmente era 80 e alguma coisa, né? Uhum. Ele concebeu para ser 80 e pouquinhas páginas, não chegava a 90. Aí eu conversando com ele, falei, ó, vai passar, porque qualquer coisa que eu faça agora vai condensar demais e as ações, vai perder o ritmo da história, vai ficar atropelado, vai ficar esquisito tentar condensar. Meu projeto anterior do Arena, primeira graphic novel, 262 páginas de cara. Então, é um projeto muito portátil, né? E eu queria fugir disso, uma coisa mais suave e tal. Queria conseguir realmente contar uma boa história, desenvolver bons personagens em poucas páginas. Direto. Mas não era um limitador, né? Tipo assim, não posso fazer. Quando você falou para mim, eu quero aumentar o número de páginas, sabe? Vamos lá. E nem teve, né, páginas que a gente teve que tirar, não teve, foi bem bacana. Não sei que 15, né, que eu entreguei. Não. Eu entreguei umas a mais, foi em torno disso, assim. Então foi uma experiência bem interessante, bem bacana, poder ter produzido, trocar ideia com a Alessio, foi bem light mesmo, o resultado está aí. É uma coisa muito legal, né? Eu venho do romance, o romance é uma experiência muito solitária, né? Você está o tempo todo esperando e tal, só quando você termina aquilo, as pessoas vão ler, por exemplo, no Floresta, o Daniel e o Bruno fizeram leituras críticas e foi bem bacana todo esse processo. Mas continua sendo basicamente um trabalho meu, assim, né? Ao passo que quando você está fazendo um trabalho colaborativo, de fato, a coisa mais ansiosa que eu estava era ver como você ia interpretar o que estava escrito naquele roteiro. E era mais textos, né, com indicações, né? Não era, porque eu já peguei roteiros assim que a pessoa fala, o cara está sentado, o quarto está assim, tá sabe? Então o Alessio me deixava livre para imaginar a situação e falava de dia e de noite. Estava no quarto sozinha, ele dava as indicações, mas como tudo era mais texto corrido e com os diálogos, que os próprios diálogos já te orientam o que está acontecendo na cadência de ação que está acontecendo ali dentro. Você com boa vontade, a montagem dos pontos. Eu tinha algumas indicações, por exemplo, logo no início da história, ela está fazendo uma porcaria de um teste comercial extremamente malfadado. Então, uma atriz que foi um sucesso ano passado, hoje ela está relegada a fazer comercial de uma verdadeira. Ele faz todas as referências de ficar com a Joana. E aí? A série, porque essas atrizes que entram mostram assim. Isso. Quando começa, ela está fazendo esse teste com desinfetante, então ela está incorporando uma creógrafo. Né? Aí eu mandei algumas referências para você e tal, para o cinema e tal, blá blá blá, mandei como dar o seu a Elizabeth Taylor. Com a indumentária mais conhecida, né, visualmente. Talvez não da geração de hoje, né, mas os anos foi. Então, eu dava essas indicações. Mas, de modo geral, sempre concebendo
E na verdade, dando o ritmo da história, de acordo com o que você sentia, isso foi ótimo, né? Porque você é o expert nesse sentido, então deixa fluir, né? Boa, e criando cenários, criando os personagens e tal. A gente chegou a discutir alguns personagens, né? Particularmente, como vai ser isso, como vai ser aquilo e tal. O garçom, o bartender, que é todo mundo o bartender sempre falei para ela. Aliás, na cena da festa você se esmerou também, né? Mas eu trabalho. Tem um monte de gente desenhando, depois finalizando, um monte de gente, meu Deus do céu. As mais dolorosas foi aquela festa, porque era um monte de pessoas que você tem que fazer todos eles. Mas aqui vale a pena, né? Você olha depois. Foi a página que mais tomou tempo, porque a cena da festa foi mais de 6 horas, assim, mexendo, né? Entre finalizar e depois desenhar, então você põe umas 10 horas no processo todo. Mas valeu a pena. Em geral, quantas páginas você consegue fazer no dia hoje? Geralmente, essa eu estava fazendo 2 ou 1h30. Tinha dias muito bons que eu acordava de manhã assim, pegava às 8 e conseguia, por exemplo, nos finais de semana ficar sozinho, namorada brincando comigo. Eu tinha que fazer outra coisa na minha vida, eu estava lá fazendo quadrinhos. Então eu pegava de manhãzinha e eu tenho páginas que eu terminei, comecei às 8, fiz uma até ali mais ou menos 1 da tarde, comecei a outra, almocei, parei, comecei a outra lá pelas 2h30, terminei quase ali 11h30, meia-noite chegando ali, que foi quando aconteceu com o computador simplesmente inexistível, entendeu? Eu contei, deixa depois, eu contei depois, falei, nessa emoção eu vim sozinho. Como eu simplesmente parou de funcionar. E foi engraçado porque ele não parou enquanto eu estava fazendo. Terminei e falei, bom, agora é aquela famosa gelada do terreiro, né? É o hidromel, né? Aí eu sentado assim, olhando o computador, ouvindo música, de repente ele ficou. Aí vai lá, mexe, não volta. Aí você já começa a querer jogar no chão, não, calma. Termina a cerveja amanhã os deuses da informática vão colar, você não vai voltar com uma briga comigo. Mas você pensa, deve estar aqui, né? E agora, meu Deus? E agora? Aqui. Mas por minha sorte, eu estava backupeando tudo assim, como um obcecado. Terminou uma página, backupei. Terminou uma página, backupei. Porque senão, gente, o cara é mó grandão, o cara não tá preservado e vou enfiar. E também fazer digital também te dava uma liberdade, né? Você faz tipo, dar uma hora do recreio. Pode ser recreio. Eles falam. Na hora do recreio, a molecada está lá, para trabalhar. Eu tinha uns escapes mais em. Porque geralmente eu tinha. Que é amiga, namorada. Ela é. Não na minha escola, felizmente, mas ela chefia a minha escola. Então tem coisas que a minha falar que ficar aqui, tá? Não, vou comer depois. Mas tinha uns momentos que era que eu estava falando para eles chamando de organizinhos e tal. Eu dava conta de outra mulher, eu pegava as aulas e trazia aqui. Então, muitas vezes o pessoal lá falando não sei o quê, eu levava a minha mesa digital, eu tenho uma pequenininha, e o notebook eu ficava desenhando o processo. Então, isso me ajudou a dar uma velocidade. Então, muitas vezes na casa dela, eu levava também. Ficava feliz, né? Então, vamos tomar um vinho? Não, pera. Quase lá, Falta só mais um lado. Então, isso dinamizava. Então, eu optei pelo digital justamente por ser mais rápido. Por pensar a correção também, né? A correção. Embora tenha truques para você fazer a correção, associando o analógico com o digital para que você faça a página toda tradicional, mas dá muito mais trabalho. Porque daí ou você tem que redesenhar o quadro, ou você tem que desenhar em cima do quadro. Eu falei, não, então vamos fazer tudo digital, porque daí era até questão de painel, né? De tamanho de formato, já vai tudo. Aí eu lembro que eu já balonava, ele me passou o roteiro, eu mesmo já colocava no palmo de pau, mandava para ficar muito mais fácil. Sem contar que o analógico é incrível, evidentemente, mas, por exemplo, quando a gente trabalhou na Arena, as páginas foram tudo lá, já feitas e tal, aí você tinha que escanear todo aquele material em alta e depois tratar. Então, quando a gente estava elaborando o
projeto do Arena, tipo, tinha um programa e tal, não sei o que lá, a gente não contemplou essa etapa do projeto. Então era para ser lançado, sei lá, em agosto, setembro, alguma coisa assim. Aí a gente falou, pô, peraí, e agora? Agora você tem um monte de folha, o que a gente faz com isso aqui? Plantação literária e tudo, não sei o que ela tudo, muito tempo bom, foi um mês e meio, 2 meses, sei lá, um ano de cabeça. Se porta ser que etapas, né, quando você faz direto esse processo, como eu disse, acontece um monte de coisa na mesa do cara, que o cara resolve tomar café enquanto está desenhando, acontece de tudo. Então você quer o café no computador com o escritório? Felizmente não foi, não recebi, não sei. Agora é o que eu pensar, né? Mas, embora eu goste muito, eu estou ali, acho que o pessoal que está me vendo ali no Instagram, eu estou postando um monte de coisa analógica, justamente porque fiquei mais de um ano só digital. Então eu preciso fazer porque dá muito prazer também. Mas em termos editoriais, assim, você ter bastante velocidade. Falando com digital analógico, você sabe quando eu era moleque, como é que não? Tinha uns 18, 19 anos, estava começando na faculdade e tal. Aspirando a ser um autor naquela época, eu tinha cadernos e cadernos e cadernos que eu escrevia, era tudo na mão. Né? Fazia tudo na mão. E fazia aquelas bebedeiras, colocava uma bebida do lado, colocava luz de velas, e a partir do momento que chegou, eu pensei que filho desse daí, já fez tudo isso, né? A partir do momento que chegou o computador, eu nunca mais fiz nada analógico, tinha uma coisinha ou outra, como as fichas de personagem do Além. Mas eu estava pensando aqui, vou ficar com meus botões essas semanas aí do passado, que no meu próximo trabalho eu quero tentar pegar um daqueles bonecos que a gráfica manda, que não serve para nada, são bonecos de livro, que é tudo em branco e tal, e começar a fazer tudo lá, tudo na mão. E ver como vai se comportar nesse momento. Mas aí será e não sei se deve ter o pessoal que deve ver esse conflito, né? Que é um conflito que todo desenhista passa, faço desse jeito ou faço daquele jeito. Tudo vai ser com o resultado que você quer alcançar, o tempo que você tem, a vida que você leva. Vocês são professores, vocês fazem alguma coisa na mão hoje em dia ou nada? Lousa, só que eu faço uma preparação da minha lousa hoje com os PowerPoint no tablet. Eu faço uma organização no tablet e transfiro ali para os alunos no dia direto. Mas na mão não existe mais. Só a lousa mesmo tradicional. Mas assim, diminuiu bastante. Eu estou meio revoltado com o nosso mundo atual. Eu sinto saudade do mundo como era antigamente, então eu quero fazer tudo na Mas para o professor já está lá no museu. Isso já foi uma revolução, né? Porque nas minhas aulas de faculdade era isso. É exatamente isso. Ô, gente, quer falar de uma coisa? Não, para encerrar essa questão do digital e analógico, a gente chega à capa. Ele está sim. Aí vem a capa. Que eu pensei ela, que eu fiz uma série de desenhos, peguei e mandei para o Alê, e aí eu lembro que você e o Bruno viram, né? Não sei se o Daniel também. Você deve ter visto também, Daniel. Aí vocês falaram, SS é bacana, SS é bacana. Aí eu comecei, a vantagem do digital. Eu peguei o próprio esboço que eu mandei para eles, que eles escolheram, já joguei no formato que seria a revista, expandi e comecei a trabalhar nele. Mas ao terminar, sabe quando você fica olhando na coisa, você fala, tem alguma coisa aí que você tem que se afastar e dormir, né? Acho que é por isso que os artistas se afastavam e ficavam olhando a obra assim. Quando eu fui dormir, eu olhei de novo desse vídeo, né? Não tá legal. Estou satisfeito. Aí o que eu resolvi fazer? Eu peguei e fiz essa. Aí eu lembrei da conversa que eu tive com o Dani na Comic Con, ele falou, aí a capa, veio aquela fala com eco até, né? Aí a capa, aí você faz igual você fez no Casagrande, que a minha Casagrande vai ser toda digital, mas a capa também é analógica. E eu falei, eu vou experimentar. Aí eu peguei, eu nem imprimi nem nada, eu deixei o desenho ali e refiz olhando.
até para fazer alterações que eu não tinha gostado no digital. Aí eu terminei de desenhar. Eu não, para esse tipo de trabalho, na música que eu publico, eu não uso nanquim normal. Como eu tenho uma experiência razoável com aquarela, eu uso aqueles nanquins chineses. Eu tenho os Sumier, que são diferentes. Você vê que se você faz a... E é baratinho, se você compra um negócio grande, se acha rápido, no Mercado Livre se acha fácil. Você faz a aquarela e joga ele expande como se fosse uma aquarela. É bem interessante o efeito que ele faz. E aí eu queria isso. Nossa, esse é o caminho mesmo. E eu fiz toda a aquarela, aí eu digitalizei, escaneei, e fiz a colorização. Aí foi um dia assim, né? Eu não considero um bom colorista. Assim. Na verdade, vocês podem ter muito trabalho que eu aprendi. Aí eu fiquei analisando e tal, falei, essa. Comparei as duas. Bom, não dá para. O editor só o que acha. Eu falei, ó, já peguei e mandei as duas no WhatsApp. Vê qual que você acha mais legal. Mas você não colocou a igual. Falei, só mandou. vê o que você acha aí, qual que você escolhe para sacar. Aí ele escolheu. Essa daí mesmo. E aí eu mandei os arquivos em alta para ele e tal. Foi uma experiência bacana. E daí eu fiz esse jogo, né? A capa já tinha prazo folgado, mais tempo. Você pode agora se divertir. Até achar a versão. Esse homem tem um coração tão grande que ele não mandou só os arquivos em alta. Quando ele foi gravar com Pipoca, ele depois de presente para mim a arte. Essa arte, então, está lá guardadinha na minha pastinha de artes originais. E, putz, ela é linda, né? Linda. E o papel de aquarela também, porque ele é mais grosso, ele tem a rugosidade, dependendo qual papel você escolher. Eu falei, eu queria que ficasse parecendo igual a aquela grande, uma aquarela, mas não é uma aquarela também. Então eu fiquei feliz com o resultado. E aí o processo editorial, para que você veja pronto assim demais, né? Você pode ficar. Então, bem feliz assim, de compartilhar, participar, fechar a parceria. Aí tem outros processos, né? Porque teve o primeiro logo que foi criado, que o logo era muito bom, mas quando você sobrepunha ele na imagem, ficava uma coisa meio confusa, meio caótica demais. A gente limou o primeiro logo, aí chegou o segundo e tal. Um logo no lugar, veio a ideia do nosso capista de fazer todos os desenhos aqui. Não sei se foi você que cantou a bola dele ou veio dele isso? Não lembro, né? Foi conversa assim, né? Mas acho que foi do Barato, ele é muito inteligente. É porque quem cuida dessa parte de fazer as capas é o Daniel e o Bruno, né? Eu claramente me medo. Eu falo se eu gosto ou se eu não gosto disso. E se eu não gosto de alguma coisa, eles param e escutam. Peraí, eu não gostou, mas por quê? Mas em geral, raramente acontece isso. Então, essa parte do processo vem deles. E aí nessas ideias maravilhosas, como colocar o verniz em todos os cacos de vidro, no logo e tal, são detalhes que vão exatamente, desculpa, que vão enriquecendo a obra, né? Aí tem um processo de criação de extras, tudo aquilo, essa é a parte gostosa de fazer. Enquanto você já está na reta final, tudo fica mais fácil. Esse é bem bacana. Legal. Pessoal, se querem, vão abrir para perguntas? Vamos. Vai lá, não adianta perguntar o final, porque eu não posso falar nunca. A minha opinião. Eu vi que uma das dicotomias que vocês colocaram no gibi foi principalmente o fato dela ser uma personagem odiosa e principalmente essa parte. Ela é odiosa, mas ao mesmo tempo é identificável, você se identifica com ela e principalmente ela tem muito dessa arrogância dela, mas eu acho que vem muito de uma insegurança, dela não ter muita certeza de, tipo, será que eu sou boa mesmo? E é uma resposta, a arrogância é como uma resposta violenta à insegurança dela. Isso é algo que foi também pensado dentro de tipo, ter essa dicotomia, ter esse reflexo? Eu pensei muito a respeito dessa personagem. Meu processo, uma coisa muito interessante isso. Eu estudei muito na faculdade, várias coisas, até fiz recentemente um vídeo só sobre isso, só sobre criação de personagem, né? Dando minha experiência, as coisas que eu vi na faculdade, as coisas que eu aprendi depois e tal. Um vídeo bastante técnico, mas já para uma pessoa muito chata. Só que esse vídeo, na verdade, tem uma curiosidade.
E o processo para a criação, até então, era um processo que era completamente diferente disso tudo. Eu não anotava nada. Eu escrevi o Apocalipse inteiro, aquelas quase 1000 páginas de livros, sem fazer nenhuma anotação. O que eu fazia? A história inteira remoía na minha cabeça, todos os personagens. Eu levava mais tempo criando a história, criando tudo na minha cabeça, do que para escrever o livro. Eu só começava a escrever quando eu conseguia assistir na minha cabeça a história e comecei a assistir um filme. Esse era o meu processo. Tudo que eu fiz então, tudo que eu fiz sempre foi dessa maneira. Quando eu cheguei na Arena, eu fiz 3 fichas de personagem. 3 fichas na mão mesmo, bem um rascunhão mesmo. Né? E acabei mudando mais um monte de coisa. Depois disso, quando o Danilo escreveu o Ogiva, ele foi extremamente meticuloso na forma como ele fez a preparação de escrever. E a gente trocou muita ideia e tal. E ele, instintivamente, estava fazendo muitas coisas que eu aprendi a técnica mesmo. Entende? E aquilo ficou na minha cabeça. A maneira como ele fez. Então, quando eu decidi fazer o Espelho Meu, eu peguei e fui, reguei alguns livros, li alguns trechos de outros, estudei um pouco mais sobre técnica, relembrei as coisas que eu tinha, enfim, todo aquele estudo que eu tinha anteriormente, eu apliquei para construir o espelho, sabe? Então foi um processo muito diferenciado. E esse processo teve sim, por exemplo, uma coisa que eu fiz, eu criei, você não vê nada disso no HQ, mas eu criei um background inteiro para ela, inteiro. De onde ela veio, de onde ela ia, a natureza dela com as amigas dela, o passado dela com o pai, isso aqui lá. Então, eu fui constituindo quem era essa personagem. E na faculdade, eu lembro que o pessoal falava assim que é muito importante que, para o seu personagem ser crível, ele ter verossimilhança, você precisa conseguir dialogar com ele como eu dialogo com qualquer pessoa aqui. Esse personagem tem que ter vida. Enquanto você não conseguir fazer isso, você não chegou no âmago do personagem. E foi uma coisa que eu fiz. Uma das pessoas que me ajudou bastante foi a minha esposa. Porque, acima de tudo, eu estava criando uma mulher. Eu sou um homem. Então eu não sabia ao certo se a fala dela estava correta. Se uma mulher se especializa dessa forma. Eu não sabia se as reações dela seriam exatamente daquela maneira, se poderiam ser ou não. Enfim, eu fui fazendo tudo por instinto e ela ia me orientando, né? Que não, que isso vai fazer diferente. Não, aqui ela agiria de outro modo, tal. Então foram 2 pessoas que me orientaram no processo, eu termino agora com você, foi a minha esposa e a nossa editora, a Jéssica. No final das contas, quando eu estava tudo arredondado, eu tinha plena certeza do que eu estava fazendo. Eu não tinha viajado na maionese, eu não tinha sabido. E essas ambiguidades, essas dicotomias que você falou, tal, foi tudo de caso pensado. Porque você caminha numa linha muito tênue quando você cria uma personagem detestável, mas que o público vai ter empatia por ela. Se você passar desse limite, a pessoa solta o livro e você não conversa com ela. Essa mulher é muito horrível, essa mulher é muito escrota. Você não pode ficar única e exclusivamente com raiva dela. Você pode até ter raiva dela em alguns momentos, mas seu sentimento maior tem que ser empatia. O tempo todo, empatia, curiosidade, várias coisas. Você precisa ser mexido interiormente de forma a continuar a leitura. Então, tudo isso foi sim de caso pensado. Obrigado. Boa noite. Alexandre, são enormes ainda esse lançamento do livro. Eu achei muito interessante a sua fala, acho que você fala uma empatia com o personagem. Isso me lembra muito o primeiro do reassistimos essa semana, os 3. É uma figura religiosa, mas você tem muita experiência de ver o filme, não tem essa visão do personagem, é uma coisa perigosa.
inspiração em duas histórias. A Malvada e o que aconteceu com o Baby Jane, a Bette Davis, e curiosamente trata também sobre uma crise mecanismo, uma forma diferente do seu, como é terror, essas duas histórias anteriores, mas que lembra um pouco. Queria saber se você teve alguma influência nas histórias contadas por essa. E quando o Robson, eu estou vendo com vocês como professor, os jovens, né? Eu queria saber, você tem um ciclo de carreira, você tem um processo. Não, mas eu não entendi, Fábio. Eu também como você, eu sou professor. Como é que é para você a consideração de duas trajetórias profissionais, assim, muito que tem sua limite, muito isso das pessoas? Talvez no trabalho. Outra coisa que falavam para a gente na faculdade, e aí tem um pouco de discordância dentro da área de humanas, mas essa máxima aqui é uma coisa que eu partilho da opinião, de que tudo que você escreve é você, de algum modo. Não tem nenhuma influência externa que você... vou tentar, não é exatamente uma frase, mas vou tentar exemplificar. Tem caras que falam que eles psicografam, é coisa simplesmente sai. Não tem nada deles no texto. Eu discordo disso. Eu acredito que no nível consciente ou inconsciente, mesmo a coisa mais bizarra, mais horrorosa, mais deturpada que esteja no seu texto, de algum modo, veio de você. Foi algo que você viu, foi algo que você nega, foi algo que você assimilou de alguma forma. Enfim. Então, 100% do seu livro, eu acredito que 100% é o autor. Por que eu estou dizendo isso? Esses dois filmes, a Malvada, o que aconteceu com o Baby Jane, inclusive o segundo, a gente assistiu, lembra? Muito bom. Esses dois filmes são filmes que eu amo de paixão, mas que, do ponto de vista consciente, eu acredito não me influenciar em nada. Né? Não quer dizer que tinha uma pulguinha, não tivesse uma pulguinha aqui, então, não sei o que lá, que pressiona alguns botões e que sempre eu percebesse aquilo que penetra no texto. Entende o que eu estou dizendo? Então, por isso que eu falo que eu acredito nisso. 100% da obra é você. Você não capta as coisas no éter e faz a sua revelia. É só uma opinião que não se discutiu, mas é como eu entendo. Portanto, essas influências e outras, quando o livro saiu e as pessoas começaram a ler, muita gente falou do Crepúsculo dos Deuses. E nem por um segundo esse filme me passou pela cabeça. Nem por um segundo, mas quando você olha e fala assim, não é que pode ser, cara. Então, eu acho que é isso, né? Nossa personalidade e também a personalidade artística, ela é construída com base em um monte de coisas que você vai assimilando ao longo da vida. E essas coisas, para mim, o canal te influenciam. Tem mais algum professor, o Matheus, nada, ele, professor também, que tem essa vontade de produzir quadrinhos, produz. Então, como eu falei antes, você tem que pensar sempre. Eu até estava num bate-papo informal com o professor mesmo, o Thiago, lá embaixo, num bate-papo informal com ele. Eu falava muito de você começar a saber até onde a sua perna chega, né? Porque você tem trabalho, você tem que todo dia estar lá, você quer fazer quadrinhos, então você tem que ter estratégias para conseguir fazer. Por exemplo, a estratégia que eu consegui entregar esse foi digital, porque o analógico dá um outro tipo de prazer na produção em si. Mais, como o meu mais fala, tem ritual, você senta, coloca um negócio e tal, e enche o potinho de tinta, não sei o que. E todo ritual, mas aí você tem que pensar em praticidade, né? Você tem uma outra vida, você não faz só isso. Então, essa é a estratégia que eu acabo desenvolvendo para os meus trabalhos. E como o prazo deles era bom, eu falei assim, mas aí tem insegurança. Você fala assim, mas se eu ficar fazendo muita gracinha e não conseguir entregar? Pensa isso, eu falei, então vamos na zona de segurança. Mas você tem que sempre pensar nisso. Como você consegue conciliar o trabalho? Eu lembro que o meu primeiro trabalho que eu fiz, eu publicava online uma página por semana. Eu falei, é isso que eu consigo entregar agora. Até pegar ritmo. Aí os que vieram depois, o ritmo já aumentava, fazia
muito maior velocidade. E aí é você que vai descobrindo, porque você muitas vezes quer fazer uma HQ longa, não sei quantas páginas, só que você não tem tempo, aí você lê, está desenhando, achou incrível, aí demora um tempo, você relê de novo, já não acha mais incrível, tem que remexer, você chega um momento que você até abandona. E a gente abandona, né? Normalmente a gente abandona as histórias e volta para as que não vem. Então você tem que sempre pensar, se você tem um trabalho, como encaixar ele nesse meu cronograma pessoal aqui. Sem falar as questões pessoais, né? Porque você deixa umas pessoas chateadas, né, amor? Tem pessoas que ficam um pouco bravas, você fala assim, ó, esse feriado prolongado, a gente vai viajar juntos, tá, amor? Tem situações assim, não é simples, né? Mas quando tudo normalizou, quando agora vai, agora, aí você mesmo monta o seu tempo. Aí você tem essa conscientização sua parte. Tinha mais gente perguntando? Posso introduzir? Vi que vocês têm uma afinidade com o gênero horror. E eu queria saber por que o horror, por que o terror, né, para vocês. Assim. E nesse mesmo assunto, né, quais são as 2 ou 3 obras de horror favoritas de vocês? Olha, eu vou botar a culpa na minha mãe. Porque eu sei que hoje em dia a gente não tem isso, mas eu sei que hoje em dia a criação das crianças é diferente. Mas quando eu era criança, eu digo criança mesmo, 4 ou 5 anos de idade, meu irmão nem era nascido, eu e minha mãe ficava deitados à noite e passava filme de terror, filme da Rama. Não tinha baixa indicativa, né? Vai que vai, meu filho. Vai que vai. Assistia tudo que aparecia. Certo? Eu lembro assistindo aqueles primeiros slashers, Sexta-feira 13, e alguns bem mais escabrosos. E aquilo, de algum modo, se impregnou em mim, sei lá. Né? Quando eu comecei a ler, minha mãe tinha uma coleção de livros muito grande, passava o clube do livro em casa e tal, ela sempre comprava 1, 2 livros por mês, e ela gostava muito de terror. Então, no seguinte, eu comecei a ter contato com isso também. Então, ela comprou os clássicos, ela tinha o Drácula, tinha o Frankenstein, e a mim, esse filmezinho, não sei o que lá. A coisa não gera em capa, né? Sim. A coisa que era um livro duplo, ela leu tanto que perdeu as capas. Quando eu comecei a ler, eu comecei a pegar os pequenininhos. E aí aquilo foi meio que fazendo parte de mim por dentro. E tinha o cinema, né? Por conta disso, sempre gostei muito do cinema de terror. Conforme meu senso crítico foi se desenvolvendo, eu sei que terror e ficção científica costumam ser gêneros mais subavaliados, subestimados. Tanto que ele vai pro Oscar, né? Os atores, atrizes, ninguém entram, né? No Oscar. Pois é. Então, quando você entra nos grandes da literatura, são pessoas que escreveram sobre drama, guerra, não sei o que lá, enfim. Com o tempo a concepção se mudou um pouco, hoje em dia já é bem diferente, mas a gente sabe que o preconceito existe. Exceto pelos clássicos, né? Ninguém vai falar mal da Mary Shelley. Ninguém. Afinal, é a Mary Shelley. Mas, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo, lendo e assistindo, eu fui percebendo que horror e ficção científica são gêneros que te permitem fazer críticas sociais, alegorias, que te dão uma elasticidade nos comentários sociais, políticos que você quer fazer, que outros gêneros não oferecem. Né? Então, quando você está falando sobre invasão alienígena, você não necessariamente pode estar falando disso. Você está falando sobre a Guerra Fria, uma roupagem social por trás, né? Amante dos Malditos. Uma roupagem que não é explícita, né? Que eu acho interessante. Exatamente. Então são 2 gêneros que, além de oferecer um entretenimento, né, que é uma coisa que é importante para mim também, eles têm essa elasticidade em termos de conteúdo.
Então, isso que me atrai. Foi algo que eu busquei fazer aqui, inclusive. Eu gosto de filmes, são vários, né? Eu lembro também nessa história do Adem, quando eu era 8, 10 anos, eu lembro que eu morri de medo assistindo aquele Clube do Americano Ônibus. Ah, sensacional. Aí tem aquela cena, eu lembro que eu dormi vários dias mal por causa daquela cena que entram os lobisomens, mas eles são nazistas, eles entram fuzilando a família do cara, assim. Fiquei chocado com aquilo lá. Eu lembro que eu fiquei vários dias dormindo mal, assim, acordando à noite e tal. E ao mesmo tempo eu gostava dessa sensação de dormir direito. Você, por exemplo, é tão gostoso, uma emoção assim. Você fica com medo de pegar um negócio na geladeira e tal. Depois você assiste uma filme como. E aí tem esses mais novos que tem comentários sociais, ou por exemplo, Estar, Corra, esses estão surgindo, esses terrores psicológicos. Tem vários pontos que a gente ainda não tem acesso, porque a gente já estamos tendo acesso, são muito incríveis. E na literatura também, né? O Stephen King, os que o Ale citou, o Liu, e tem vários de terror ali agora, tem a Dark Side Video, lançando coisas aí. Eu apareci com um livro de demonologia lá em casa, lá já começou a olhar para esse casa e pensei, meu, o que está acontecendo, rapaz? Não, é um tema interessante. Eu tenho alguns lá também. O tema é legal, é curiosidade. Então é algo que meio que me fascina. Eu sou ateu, então eu fico fascinado. Tipo, eu ao mesmo tempo tenho essa coisinha, você fica tão assustado, assim, se aparecer o trem lá agora, eles vão pegar um negócio na geladeira. Então eu acho muito legal isso. Isso me interessa. Ateu até a página 2. Vamos mais uma perguntinha, galera? Vocês falaram, né, que são 2 homens, né, de uma editora, que fizeram a história de uma mulher branca, média, né? E aí eu queria entender essa visão de vocês. Eu acho que na hora que o companheiro falou, não, ele citou o Poderoso Chefão na hora, porque está muito recente, veio o filme da Barbie, dos Kens, falando 3 horas sobre o Poderoso Chefão. Eu não sei se as meninas assistiram, mas a gente muito assim, 3 horas explicando o Poderoso Chefão. Então eu quero saber assim, cadê esse feminino, cadê essas mulheres? Ouvi muito o Robson falando, minha namorada, lá, lógico, né? Várias coisas que você teve que abrir mão, né? Mas também depois quero chegar ali perto dela e falar, e aí, como é que foi estar namorando ele, vivendo isso, né? Porque somos mulheres, estamos aí compartilhando as coisas. Então eu quero entender também esse lado que me valeu um pouco. Foi um desafio, né? No início eu falei assim, olha, eu preciso pensar que nem uma mulher. E eu percebi que ia ser um exercício mais fútil do planeta. Porque eu ia ser um homem tentando pensar como uma mulher. O que é essencialmente a mesma coisa. Ou seja, ia continuar sendo as minhas decisões, os meus comportamentos. Então, efetivamente, quando eu estava com a história pronta, os desdobramentos que ela ia ter, porque, embora nós tenhamos homens e mulheres, nós somos seres humanos. E seres humanos, dentro de determinadas circunstâncias, eles se comportam de uma forma parecida. Né? Tem as suas diferenças, claro, mas seres humanos se comportam assim. Com a história pronta, e a coisa mais ou menos encaminhada, foi onde eu entrei a questão do aconselhamento. Eu falei, agora, esse é o rumo que a história vai tomar. Então, por exemplo, aqui tem uma discussão estética. Aqui ela vai conversar com a amiga dela. Aqui ela está numa audiência por conta do divórcio litigioso que está tendo com o ex-marido. Então, dentro de todas essas circunstâncias, é um momento de lapidação. Que aí eu pedi ajuda dos chaveiros universitários, eu pedi ajuda da minha esposa e conversava com ela o tempo todo. Então ela ia ali no roteiro e ela ia me orientando. Porque eu quis me
propor esse desafio também. Sabe? Todos os meus personagens sempre foram homens. O meu personagem anterior, o Romulo Varela, ele era uma explosão de testosterona. E não vou mentir, eu adoro esse tipo de coisa. Eu cresci vendo Stallone, Schwarzenegger, Poderoso Chefão, todo esse tipo de coisa e tal. Mas a gente, como artista, a gente tem que se desafiar em algum momento. Né? Nos meus livros, eu percebi que mesmo as personagens femininas que eu tinha, que eu vi nos livros, elas não eram exatamente mulheres. Elas eram personagens fortes, boas, cascadosas e tal, sei lá. Elas eram tipo, sei lá, se elas fossem mulheres da vida real, elas iam ser militares. Entendi? Sem uma visão até, e admito aqui, até certo ponto estereotipado de como eu imaginava que tinha sido. Uma Laura que não queria que fosse isso. A Laura queria uma personagem tridimensional. Né? Eu acho que aí que o primeiro ponto do artista, né? A gente precisa ter humildade de entender que essa linha, quando eu cruzar essa linha aqui, eu preciso de ajuda. Né? E aí eu fui buscar ajuda da Isa e da Jéssica para me ajudar a compor uma personagem que as mulheres lessem também e conseguissem falar assim, não, é verdade, isso aqui não está certo. Né? Então, acredito que, da mesma forma que mulheres são plenamente capazes de escrever homens também podem ser capazes de escrever mulheres. E vamos chegar em um bom resultado. Né? Foi assim que eu entendi o processo. Eu conversei com a minha namorada antes, né? E você citou ela. Ao longo do filme, eu assisti também com ela. Sai meio constrangido do cinema. Eu não vi. Você sai se sentindo muito esquisito. E por eu ser um homem negro, assim, pega em outro lugar, né? E aí quando eu li o roteiro, eu cheguei a conversar com ela, falei, esse é um tempo, ela mesma falou para mim, né? Um tempo mais inóspito, né? Um lugar mais perigoso. Porque eu tinha passado já por algo semelhante quando eu fiz o Casagrande, e uma das personagens era uma moça, que eram 3 irmãos e uma mulher. Eu lembro que quando eu concebi ele, eu ia fazer coisas absurdas com uma personagem mulher, mas aí você começa a achar um lugar assim, você não pode fazer. Você mesmo já se pode com isso, você não pode escrever. E o mesmo foi de coisas do que desenhar dela, de como desenhar, o que pesquisar. Então foi um processo bem difícil, assim. Eu pensava nisso que você estava falando, do lugar de fala, né? Em outras palavras, você está falando do lugar de fala. Então fica esse lugar de ir ou não ir, né? Fazer ou não fazer, né? Mas veio essa questão do próprio desafio. Aí eu cheguei a conversar com a Leda, ele falou, não, eu vou pegar uma consultoria com a minha esposa e tal. Aí eu fiquei um pouco mais à vontade, assim. Mas é um local bem diferente de se trabalhar assim. Você trabalha com o feminino. Não é como eu fazer história das minhas personagens masculinas. Não é a mesma coisa. Você tem uma verdadeira pessoa de vermelho. Então, foi um processo bem cuidadoso. Eu esforcei para ser cuidadoso e o menos expositivo possível, assim, em situações de roupa dela. Só um momento ou outro que eu pesei um pouco a mão, só quando pedia mesmo. Então, eu procurei ser cuidadoso nesse sentido. Mas, plenamente possível, que você está falando. Esse território aí que é difícil de passear mesmo. Legal. Tinha uma pergunta aqui. Você tinha perguntado? Ainda falando dessa questão da criação de vocês, né? Tem uma página que a gente já conversou bastante, está na minha pesquisa, que é a página lá do mouse, em que o Lader encontra a mãe dele. Né? E quando a gente lê a transcrição e escuta a fala, né, do Lader, ele narra para o Spielberg algo diferente daquilo que o Spielberg desenha na página, né? E aquilo cria um abismo de profundidade para a obra que é incrível. Então,
processo criativo, quanto o roteiro, os personagens e as cenas foram passando na sua cabeça, né? Tem algum momento agora, com o quadrinho pronto, ou à medida que vocês foram trocando páginas, né, que você abriu, viu o desenho do Robson e falou assim, cara, isso é completamente diferente de tudo que tinha passado pela minha cabeça, né, e é muito melhor do que eu tinha imaginado. Você tem alguma página que você fala assim, isso te surpreendeu positivamente, assim? Não teve nenhum momento em que eu faço, pô, isso é completamente diferente, não teve nenhum momento, né, porque o Robson ele foi interpretando o roteiro, mas teve muitos momentos que eu falei, isso, mas isso é muito melhor do que eu tinha pensado, principalmente na segunda metade, né, quando vai se encaminhando para o final, as soluções que o Robson deu, a maneira como ele trata o espelho, a relação dela com o espelho, tudo isso foi incrível. Realmente. Você pode até. Não, porque eu queria um lugar seguro assim, para que eu mandei, praticamente em 2 etapas, né? Mandei todos os rafos, e aí teve alguns que eu alterei no processo de finalização. Teve até que eu redesenhei de novo, não, que estava difícil, eu falei, mas isso é para ele ver. Aí eu redesenhei todo que estava finalizando. E essa tranquilidade, né, como eu já falei no começo, assim, foi me dando uma liberdade criativa para ir pensando em outras soluções lá. Depende se mudar esse ângulo, essa proposta dele, se eu fizer uma câmera aqui, lá, você vai pensando de outras maneiras, né, a experiência de quadrinhos, talvez isso causa mais impacto, pensa em página, virada de página. Então foi bacana assim, por causa disso. E como o Ale sempre dava um positivo operante para mim, eu vi que foi bem legal, assim. Eu fiquei surpreso com as reações dele. Eu falei assim, nossa, eu acho que vou ter que fazer algumas aí. Ao final, na hora que ele visse tudo. Mas ele falou, não, cara, tá, é isso aí mesmo e tal. Foi bem bacana isso. Quando a gente termina, só também, quando a gente termina o quadrinho, essa coisa de redação, né? Quando a gente termina, todo mundo na editora lê. Todo mundo faz uma leitura minuciosa, não só, quando é um quadrinho original, que coloca aqui, não é só uma revisão de texto, de blá blá blá, não sei o que lá, a gente faz uma revisão de tudo. Então, tipo, num quadro, essa água está aqui. No quadro seguinte, essa água está aqui. É uma coisa que pode dar errado. Num ela está com brinco, no outro ela está sem. Então, a gente vai fazer uma revisão bem minuciosa de continuidade mesmo. Né? Pegou o quê? Umas 2 ou 3 coisinhas assim. Sabe, bem tranquilas. Tinha uma eu fico com uma curiosidade, na verdade, porque assim, até ninguém ensina o que eu estava falando. Vocês têm no catálogo o Dente de Leite, que tem essa coisa também de ser 2 caras, de fazer 2 histórias de uma produtora de primeiro. E aí eu fiquei com uma dúvida assim, do seu processo criativo, do processo criativo de você, na verdade, tem esse espaço de conversar com outros autores, tem o espaço de trocar ideia com outras pessoas dentro do ramo mesmo, ou se o processo vai todo, você, e depois... As pessoas que a gente troca ideia dentro do ramo, eu troco no qualquer ranking, né? Porque eu tenho 2 dos melhores editores do país do meu lado, e 2 dos meus melhores amigos. E assim, quando a gente está tratando o original, a gente não pode levar nada para o pessoal. Se o Daniel... Uma vez a gente estava... Quando eu estava fazendo o Apocalipse de mim, eu criei uma sequência em que as pessoas, elas sobem umas árvores enormes e ficam lá. Né? E elas começam a criar umas casas nas árvores. É uma ideia completamente maluca. E eles montam uma comunidade umas árvores gigantescas. E os zumbis eram tudo... E eles não percebiam, né? E um belo dia, eu escrevi uma sequência que o pessoal desce da árvore e tal, não sei o que lá, e um cara passa com um cafezinho. A reação do Daniel, não sei se você vai lembrar disso, ele mandou para mim uma mensagem e falou assim, Ale, você tá louco? Você está no meio de um apocalipse zumbi, os caras moram em umas árvores no meio da rua, e o cara desceu e passou no café. Isso é só um exemplo. É só um exemplo bem-humorado, mas
Quando a gente faz comentários a respeito da obra do outro, é sempre visando melhoria. Nunca pessoal. É sempre assim, olha, melhora essa fala, melhora essa sequência. Quando a gente faz apontamentos a respeito da capa do livro, que nem eu falei, eu raramente limito todo o processo. Mas se eu bato o olho e não gosto, eu falo, puta, não gostei. O que ele não adianta? Opa, se uma pessoa não gostou, é porque aí tem. Vamos fazer uma melhoria, vamos deixar melhor? Então, esse processo que você falou de troca de informações é importantíssimo. Mas, felizmente, eu tenho isso dentro de casa. Né? Eu consigo conversar com eles, consigo conversar com os editores, também, o Rodrigo, a Luciane e a Gabi, que têm a necessidade. Eles também trazem uma visão a mais. Tem o nosso próprio letrista, o Aron, que é um cara super cabeça mesmo, né? Que faz suas anotações pertinentes a respeito das coisas. E, novamente, no processo criativo, tem a dentro de casa, a gente conversa muito também. Mas eu acho que qualquer pessoa que está num processo solitário de construção de uma obra precisa fazer isso. No mínimo, se ela não fizer isso, quando a obra estiver pronta, tem que submeter a leituras críticas. Leitura crítica, eu não estou falando o pai, a mãe, a avó. Uma pessoa que vai ler com isenção e vai falar a real, como o Fernando fala para mim. Eu mesmo, como eu penso em questões assim de vai que você manda para o fulano, que manda para o fulano base uma página, né? Então eu sou bem cuidadoso assim para eu converso com quem está próximo. O meu filho via, e o João vai fazer 12 anos, ele viu o processo. Ele acabou lendo, o João gostou. Ele leu, ele estava lendo esses dias. Ele não é da sua idade, rapaz. Ele quer ler, paciência. A minha namorada viu o processo também, não chegou a ler, mas viu o processo de elaboração, de produção. Mas com gente de fora, assim, eu evitei trocar ideia, assim, até para não atrapalhar na concentração mesmo, por causa daquela coisa que eu já falei para ele, de questões de tempo, cronológico, de ter muito tempo. Aí, eu lembro que eu conversei com o Matheus, que está aí também, sobre a história, e a gente tem um plano de fazer uma história juntos, eu mostrei a sua como exemplo de como se produzir um roteiro para aqui. Eu contei a história para ele também, mas só, eu reduzo, assim, até para dar a opinião dele e tal. E eu evito expandir para todos os lados, assim, até para não acontecer nenhum acidente no percurso aí desagradável. Você já pergunta? Você como professor consegue fazer um trabalho com os seus alunos, com os acadêmicos, tanto de forma reflexiva, essa história, contexto e também de formato artístico, e se faz essas práticas, qual que é a recepção dos alunos em relação à utilização disso nos alunos? As minhas outras HQs independentes estão na biblioteca da minha escola, né? Eu sempre faço doação e deixo lá. Então eles conhecem esse meu lado produtor. Eu sempre eu tenho um problema assim, de tempo, porque não é que eu sou, que ele falou de ser professor, não é que eu sou professor de uma escola, eu tenho 2 cargos. Então eu trabalho na prefeitura e no estado. Então, e aí eu coloco quadrinhos no meio da história também. Porque eu queria pegar um dia, um tempo, à tarde, para tocar um projeto de quadrinhos, porque está surgindo uma geração muito boa de crianças desenhistas. São muito bons. E eu sei que o meu existir ali, o levar os assuntos, para eu trabalhar os assuntos, ajuda eles a desenvolver. Muitas vezes eu falo para eles assim, ó, nem precisa vir para um negócio para eu te ensinar do zero. Traz a dúvida que você tem do seu desenho e eu te mostro. Eu vou te mostrar a minha solução. Além de vídeo, só tem um colega meu que tem um vídeo de desenho e tal. Eu estou vendo assim, está dando frutos. Para alguns alunos eu dou material meu que sobrou, por exemplo, as aquarelas que eu já não usava mais no meu filho não quis, eu separei, juntei todas as concertinhas entre os meninos, que tem a questão da vulnerabilidade, para eles conhecerem outros materiais. Então você vai se conectando a eles da sua maneira. Eu percebo assim que
se o quadrinista, usar quadrinhos em sala de aula, eles levam os quadrinhos para a moça que cuida da sala de leitura, está assumindo alguns lá. Não, depois a gente repõe no estoque. Esse tipo de estudo, isso eu acho interessante. Eles querem ficar com a gente para eles. Então é muito bacana. Você vê os frutos. E são alunos que hoje eu tenho no nono ano, que eram alunos meus, que eu dei as primeiras aulas para eles, eles estavam no terceiro ano. É muito legal você acompanhar todo o processo, é muito bonito. Então funciona, dá certo. Pessoal, a gente já está com 1 hora e meia de papo, está tentando fazer mais uma pergunta, então, porque depois a gente parte os sketches. Os finalmente. Por favor. Então, a gente falou de muitos aspectos, mas falou de um principal. Essa personagem, ela é uma personagem que a gente acompanhou na TV brasileira. Referências, que vocês falaram, foi um pouco, mas referências pessoais de vocês, do crescimento com a televisão que vocês usaram na HQ. Porque a gente está em São Paulo, na HQ, o endereço dela é perto do trabalho, é um lugar antigo, com casas antigas, mas tudo isso você viu no SBT, mas principalmente na Globo, né? O que vocês pegaram disso como inconscientemente ou conscientemente colocaram no quadrinho e o que vocês iam colocar e falaram, isso é estereótipo da novela, não vale a pena, não está dentro do meu projeto. Então, na verdade, tem um aspecto interessante aí, porque a gente abraçou a questão do estereótipo. Porque qual é o lance dela? Né? Ela foi uma atriz no passado que fez muito sucesso quando chega a ser protagonista de novelas, não sabe exatamente como, mas ela fez muito sucesso. Depois, ela era uma mulher muito bonita, né? Ela espera filmes em que os filmes exploram a beleza dela, e daí vem uma pergunta do Pedro, de falar assim, poxa, será que eu era só um bonito? Será que eu tinha talento mesmo? Então, por isso que ela está o tempo todo buscando alguma coisa para provar, né? Só que esses estereótipos e essas coisas que acontecem nas novelas, a gente conseguiu trazer para dentro da HQ. Né? Porque são coisas que todos... Eu não vejo uma novela desde que eu era moleque. 10 anos também. Desde que eu era criança, eu não vejo uma novela. Mas são coisas que estão presentes na cultura brasileira. O tempo todo dia você tem quantas? 3 novelas? 4? Tirar uma reação, mas é mais coisa. É um monte de novela o tempo todo, as pessoas assistem, então isso não é delineado na nossa cultura. Então foi algo que pôde ser utilizado, né? de uma forma que fosse um benefício para a história. Entendeu? Para mim foi a referência visual mesmo. Eu também, acho que quando criança a gente fica na sala lá, então a gente assiste com os pais. Eu cheguei até a gostar, achando até legal, mas daí tem um momento da criança ser desvencida. Então vi em mente, quando a gente conversou, eu pensei em todas essas atrizes, como será que elas estão lidando hoje, assim, com essa cobrança, né? Existe. Então eu dei uma zapiada. Eu não entendo da Cláudia Lohan, mas eu entendo da Internet, por curiosidade, como é que eles estão lidando com essa questão de sair dos holofotes, ser mulher, do envelhecimento, a cobrança que a sociedade tem por mais tempo muito maior, né, com a questão do envelhecimento. Então eu fiquei pirando isso daí. Então foi mais questão visual mesmo, e até eu cheguei a comentar no vídeo que para referência assim, eu ia trazer roupa das meninas lá do Sex and the City, que agora é Just Like That, agora é outro. Né? Eu senti a referência, eu acompanhei com elas. Elas voltaram e elas estão passando por ele justamente por isso. Né? Como assim? Aí estou fazendo comparação com elas eram nossa, tal, e é cruel, né? Cruel para as pessoas, para essas atrizes. Então eu me peguei nessas referências referenciais. Né? Esse quadrinho é muito um lugar comum para quem acompanha lá. Você vê isso, e eu vejo que eu acompanho com os meus pais, essa história que está na sala, mas não só isso aí é um ponto que é pessoal. Eu não sou um fã de terror. Quando vocês anunciaram, eu falei, eu vou deixar passar. Mas lendo, ele foi um terror interessante. Me lembrou muito um filme chamado Espelhos do Medo. Como é que é isso? Espelho, o ator é o Kiefer Sutherland. O Kiefer Sutherland. 24 horas.
que é um filme de terror. Eu gosto da investigação. O que eu gostei desse do quadrinho, até o que eu consegui ler, é que ele não é só terror. Ele tem uma pegada que, se eu entregar para alguém que acompanha as novelas, ela vai ter um lugar comum. Isso é maravilhoso. É um quadrinho que você é introdutório. Na verdade, isso do terror, só para encerrar, foi outro desafio que eu me propus. Durante a primeira metade, ele é essencialmente lembrando. Depois ele traz elementos de suspense, né? Alguma outra coisinha e tal. Mas eu queria que fosse um quadrinho de terror. Então, não é um quadrinho de suspense. Não é um drama pesado. Não é um quadrinho de terror. Será que eu conseguiria criar uma única cena, tão impactante que justificasse que toda obra entraria uma prateleira de terror? Foi isso que eu fiz. Essa é a minha meta. Show de bola! Galera, quem saiu? Vamos organizar agora uma filinha, a gente só vai tirar essas banquetas daí. E aí já começa uma sessão de autógrafos ecumênica!